Olá, eu sou a Jucineide Xavier, sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento e docente aqui da AMPSE. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o diagnóstico diferencial entre o transtorno do espectro do autismo e o transtorno da comunicação social. O TEA se caracteriza por prejuízos, déficits persistentes, na interação e na comunicação social e por um padrão de comportamentos, repetitivos e interesses específicos. Já o transtorno da comunicação social, o TCS, ou como muitos chamam, transtorno da pragmática, é caracterizado, por déficits no uso da comunicação com fins sociais, como, por exemplo, déficits em saudações, compartilhamento de informações de forma adequada ao contexto social, prejuízo da capacidade de adequar a comunicação ao contexto. Por exemplo, falar de uma forma diferente em uma sala de aula ou em uma pracinha, que é algo que a gente faz, né? Então, se eu estou com os meus amigos, eu tenho uma determinada postura, eu uso um determinado vocabulário. Se eu estou no meu trabalho, eu mudo o meu vocabulário, eu falo de uma outra forma. Nós também observamos, no TCS, dificuldade de seguir regras para conversar, contar histórias, dificuldade de entender metáforas, mensagens com duplo sentido. Eles são mais literais. Quando eu dou essa caracterização do TCS, muitos pensam: tá, é todas as características do TEA, então qual é a diferença? Como que se faz um diagnóstico diferencial? De fato, quando nós temos um transtorno da comunicação social, e a gente observa esses prejuízos e nós olhamos o critério A do TEA, que é prejuízos na interação e na comunicação social, os prejuízos são similares. Então, são pessoas que têm prejuízo em usar a comunicação para se comunicar e interagir. São muito semelhantes, então, os critérios do TCS e o critério A do TEA. A grande diferença é que no TCS, ele depende, então, ali do desenvolvimento adequado da linguagem, Um diagnóstico de transtorno da comunicação social, por exemplo, é raro em crianças com menos de 4 anos, Porque nessa fase aí, a criança ainda pode ter dificuldade nessas habilidades pragmáticas da comunicação, porque ela está desenvolvendo a fala e a linguagem. Mas por volta dos 4 ou 5 anos, a maioria das crianças devem apresentar a capacidade de fala e linguagem suficiente para permitir a identificação de déficits específicos na comunicação social. Então, o que nós temos, o grande critério diferenciador entre um transtorno de comunicação social, o TCS e o TEA, é o critério B. No TEA, nós temos lá o critério B, que diz respeito a um padrão de comportamentos repetitivos e interesses restritos. No TCS, nós não temos. E esse é o grande critério para diferenciar uma condição da outra. Ambos os transtornos são quadros do neurodesenvolvimento, mas como eu falei para vocês, no TCS é muito difícil um diagnóstico antes dos 4 anos, porque essa criança está justamente desenvolvendo a fala e a linguagem, diferente no TEA. No TEA, por volta de 4 anos já é possível, Aliás, até antes. A literatura mostra que no TEA, com 18 meses, nós já conseguimos, ou até mesmo antes, a depender aí do nível de suporte, se é leve, moderado ou grave no TEA, a gente já consegue observar os sinais. Com 3 anos, já é possível fechar-se um diagnóstico de TEA. No caso da TCS, é mais raro. Isso é muito mais difícil, porque pode levar, nessa faixa etária de 3 anos, a um falso positivo. Então, o grande critério é, se eu tenho uma criança que está com prejuízos na interação social e na comunicação, ela é muito literal, tem dificuldade de compreender linguagens, ironias, eu tenho que ficar alerta se é um TCS ou um TEA. No TCS eu não posso ter o critério B. Se eu tenho
comportamentos repetitivos ou interesses específicos, eu devo excluir a minha hipótese de TCS e considerar o TEA. Então, o TCS só vai ser considerado quando a criança apresenta os prejuízos na interação e na comunicação social, mas não tem nenhum interesse específico, não tem hiperfoco e nenhum comportamento repetitivo. É isso, eu espero que a aula tenha sido útil para vocês. Até breve.